Boa tarde! Sejam todas bem-vindas para o terceiro dia da jornada Mente Fit. Hoje eu vou falar sobre o poder da mente. Mas antes, eu quero saber quem fez a tarefa de ontem. Você fez a tarefa de ontem? Roselene, seja bem-vinda. Quem fez a tarefa de ontem, me conta aqui. Você vigiou seus pensamentos? Foram mais positivos ou mais negativos? Compartilhe aqui comigo. Eu gosto da interação de vocês. Me contam aqui. Como foi? Porque quando a gente começa a vigiar os pensamentos, a gente observa como a nossa mente é traidora, não é verdade? Quem fez deve ter percebido isso. Olá, Carol, seja bem-vinda. Né? Quando a gente faz a tarefa, a gente percebe. Quando você faz as coisas de forma consciente, né? Você consegue se observar o quanto a nossa mente é nossa inimiga. Sejam todas bem-vindas quem estão chegando agora. Estou perguntando aqui quem fez a tarefa de ontem. Se foram mais pensamentos positivos, pensamentos negativos, qual foi a experiência? Colocam lá no comentário que depois eu vou ler todos com carinho, tá bom? E chama as amigas para vir para cá, que esse assunto que eu vou abordar agora é muito importante. E ele fez toda a diferença na minha qualidade de vida e emagrecimento. Porque o emagrecer, ele é além da balança. Além dos números na balança, é sobre bem-estar e saúde física e mental. Você consegue controlar sua mente? Você consegue controlar? Porque geralmente o que nos leva a estresse, ansiedade, é a nossa mente. Pessoal, seja bem-vindo. Então, eu vou revelar um segredo aqui para você. Vem aqui pertinho de mim. Minhas alunas já sabem porque eu já fiz o passo a passo com elas lá na mentoria. Sabe qual é o segredo? A nossa mente não sabe diferenciar o real do imaginário. E você pode usar isso a seu favor. Você sabia disso? Minhas alunas não valem responder. Você sabia disso? Você pode imaginar o que você quiser, que a sua mente vai acreditar. O que isso significa? Por que isso é tão importante? Porque você pode mudar a sua relação com a comida, com as adversidades, com as tarefas. Você pode mudar a sua maneira de pensar, sentir e agir. Porque os desafios, adversidades, a gente tem todos os dias, não tem? Não é verdade? Todos os dias tem contratempos. A não ser que para você seja diferente, mas para mim, geralmente, tem contratempos. Então, quem que precisa mudar? É nós. Mudar a nossa mentalidade com relação a esses desafios. Que aí você vai começar a proteger a sua saúde emocional. Tá fazendo sentido? Interage aqui comigo, galera. Me deixa aqui falando sozinha. Então, o que precisamos estar sempre atenta? O que pensamos que foi... Porque isso tem uma ligação com o assunto de ontem. Inclusive, quem não assistiu lá o primeiro dia, o segundo, volta lá. Porque é passo a passo aí, né? Cada dia é um gancho do outro. Cada dia é um gancho do outro. Aí vai fazer sentido para você. Porque talvez você chegue aqui de paraquedas, não vai fazer sentido. Mas quando você aprende a lidar com as suas emoções, que você começa a treinar a sua mente,
para pensar, sentir e agir aquilo que você quer, as coisas vão mudar. A sua saúde emocional vai mudar. Né? Porque aquele esgotamento mental, né? Chega o final do dia, tá acabada, você não quer saber de mais nada. Tudo isso você vai mudar. Você vai começar a focar na solução e não mais nos problemas. Porque quanto mais a gente foca no problema, mais ele cresce. Já reparou isso? E quanto mais a gente foca na solução, o problema vai diminuindo. Então agora que você já sabe que você domina a sua mente, que você controla a sua mente, que você pode treinar ela, começa a mudar isso a partir de hoje. Você vai melhorar a sua produtividade, vai ter mais energia e disposição. Porque geralmente o que acontece? A nossa mente nos acelera. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquele outro. E você, quando vê, você está ali numa ansiedade, porque a ansiedade é outra coisa que atinge a maioria das pessoas. Meu ponto fraco é a ansiedade. Se eu não estiver ali sempre controlando, sempre fazendo meu ritual, a ansiedade toma conta. Se você tivesse como ligar um botão ou desligar o botão e ela ir embora, né? Seria excelente. Mas eu não vi isso ainda. Mas controlar para não prejudicar a nossa saúde a gente consegue. Então, quando ela te acelera, você tem o direito de parar, né, respirar e pensar, não, eu não preciso fazer tudo hoje. Eu preciso dar o meu melhor hoje. Porque não é a quantidade de coisas que a gente faz, mas a qualidade que a gente faz. Tá fazendo sentido? Então, quando você está com a sua saúde mental, sua saúde emocional e funcional tranquila, você consegue muito mais fácil ter uma solução para os desafios que vêm até você. O que eu pego, gente, de alunas que vêm com a saúde emocional e a saúde emocional e funcional na avaliação, incrível. A saúde zero. Agora fala pra mim. Uma pessoa com a saúde emocional e funcional zero, ela consegue tomar as decisões certas? Ou vai virar uma bola de neve cada vez se enrolando mais? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Ela não tem nem força para cuidar de si. Então, por isso, esse número tão alto, né, de mulheres esgotadas, né, com a saúde emocional totalmente comprometida, porque não consegue, não tem as ferramentas para cuidar de si. Não acha aquele tempo, eu não tenho tempo. Mas como eu falei lá no início, né, na primeira live, não sabe dizer não. Resolve as coisas para os outros e não resolve para si. Permite os pensamentos, né, na live de ontem, por exemplo, permite os pensamentos negativos tomar conta. E vai chegar na estafa mental. Não tem outra, como que eu vou falar para você? Não tem outro resultado. É certeza. E daí vem o quê? A obesidade. Por isso engorda. Vocês repararam, eu trabalho com emagrecimento, mas vocês repararam que até agora não fiquei batendo em exercício físico? E sim na parte emocional? Vocês repararam isso? Porque eu acredito que a maioria de vocês aqui, alimentação e exercício, tem feito. Algumas não se atreveram nem a começar, mas a maioria que tentou emagrecer provavelmente foi cuidar da alimentação, cortar a alimentação, fazer exercício físico e não conseguiu o resultado que gostaria. Por quê? Porque deixou a parte principal de lado. Porque o emagrecimento definitivo ele começa de dentro para fora. É na nossa mente.
E se a mente está inflamada, o que vai acontecer? Vai refletir no corpo. Mente inflamada, físico inflamado. Vai ficar sobrepeso, a tendência é ficar sobrepeso. Ou tem aquelas pessoas que não ficam sobrepeso, mas ficam esgotadas mentalmente, ficam esgotadas emocionalmente, né? Tanto físico quanto emocional. Pode ser magra, mas esgotada. Então, o estilo de vida, mudar o estilo de vida, cuidar da saúde, porque eu falo isso dentro da saúde funcional e integrativa, que entra o todo, o completo. É corpo e mente. Então, não é necessariamente só para quem quer emagrecer. Mas, especialmente, quem quer emagrecer precisa começar os cuidados pela mente. Tá fazendo sentido? Quem aí já se sentiu esgotada, cansada, não, a fim de nada, não querer, né, cuidar de si, não ter força para cuidar de si? Eu não falo isso todos os dias, né? Mas às vezes chega um tempo ali que você chega, todos os dias você acorda indisposta. Todos os dias acorda indisposta. Então, que tal hoje começar uma ação? Mudar. Mudar o que você tem feito até agora. De repente, ler um bom livro antes de dormir, para ter um sono melhor. E acordar com mais disposição. Obrigada aí a todas pela participação. Manda essa live para uma amiga, compartilha com as amigas que você já viu que está esgotada, que está cansada, manda elas para cá assistir as lives. Isso vai ajudar muito. Que são 21 dias. Serão 21 dias. Cada dia eu vou usar um tema para trabalhar a saúde emocional. Para trabalhar você de forma integrativa, completo, mente e corpo. Obrigada aí pela atenção de todas e nos encontramos amanhã às 15h07. Obrigada, Deus abençoe, tchau, tchau.